paz, amém? Mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus, nós estamos aqui para prestar culto a Ele, porque só Ele é digno, amém? E a canção que nós vamos entoar agora diz que o Senhor é poderoso para nos salvar, e Ele sempre vem ao nosso socorro, em nosso socorro, amém? Salvar.
Quero saudar os irmãos e amigos na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus, amém? Nós estamos iniciando nosso momento de culto, momento de adoração. Nós vamos ler um texto que está em Mateus, no capítulo 2. Esse texto ele fala sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos dentro do mês de dezembro, já cantando e falando sobre o nascimento de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 2 até o versículo de número 12. Nós vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou ler o verso primeiro e a igreja fará a leitura do versículo seguinte. Vamos nos colocar em pé, nós vamos ler o texto. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, numa leitura alternada, diz assim: a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quando o tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Ainda em pé nós vamos louvar o Senhor com um hino de número 237.
nome do Senhor. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Lucas nos dirigir a Deus nessa oração, nesse momento. Sim, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém. A igreja pode se sentar? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo desse texto, que é o verso de número 12. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Nós vamos ler todos juntos esse versículo, até porque hoje, não apenas na data de hoje, que é o segundo domingo do mês de dezembro, e a dona Terezinha teve todo o cuidado de colocar lá algumas referências a respeito da palavra, que foi comemorado aqui na semana anterior com as crianças, num culto que elas programaram sobre a Bíblia. E é interessante que são detalhes, e como é bom a gente guardar esses detalhes, né? De quantos versículos, quantos capítulos, quantos livros, né? Como é bom a gente saber, né? Toda essa sequência, né? Que versículo maior tem, qual é o versículo menor da palavra de Deus. São algumas curiosidades, mas que precisam ser lembradas sempre, sabe, nas nossas vidas, para não passar no esquecimento, né? Se eu perguntar para o Ney quantos versículos tem na Bíblia inteira, ele devia saber, porque está lá no quadro, né? Se eu perguntar para o seu Eduardo quantos versículos tem na Bíblia, ele devia saber, porque está lá, já vai fazer já mais de 7 dias. E são coisas que nós precisamos saber, né? Qual é a palavra, qual é o meio da Bíblia? Eu achei interessante, né? Qual é o meio da Bíblia certinho? Ela descobriu e colocou lá. A palavra de Deus, ela fornece para nós um alimento espiritual, e isso faz toda a diferença para a nossa vida, para o nosso coração. E como é bom quando você lê a palavra espontaneamente. Como é bom quando você tem um tempinho para você ler, para estudar, um tempinho da sua meditação, sabe, do seu crescimento espiritual com Deus. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, leia a Bíblia, né? Faça desse livro o melhor manual para a tua vida, o melhor. Que ele não seja o segundo plano, que esse livro não seja colocado lá na prateleira, ou lá na sua mesa. Eu gosto de comprar Bíblia, eu encontro uma Bíblia diferente, eu vou lá e eu compro. Algumas eu não compro, algumas que eu olho quem está produzindo, aí eu não compro. Mas tem algumas Bíblias que eu gosto de comprar, porque eu gosto de pegar aqui na minha sala, no meu escritório pastoral, gosto de ver uma referência, de um comentário de um texto, de um versículo, o que aquela Bíblia está comentando aquele texto, o que aquele autor está comentando de um versículo tal, né? Eu gosto, mas é sempre o desafio,
para você ler a palavra. Eu que sou pastor, eu tenho lá comigo na minha mesa, né, um controle de leitura anual. Eu tenho, né? Não vou lendo assim, né? Aí lê de novo e lê 10 vezes o mesmo capítulo, parece que eu já li esse aqui. Não, eu tenho uma sequência lá, eu gosto de ler, né? Então eu vou marcando lá. Se você quiser, eu posso te dar uma folha, né? Que eu tenho algumas aqui guardadas, né? Você fala comigo, que aí eu vou providenciar para você. É desafiante você ler e estudar a palavra de Deus. O melhor livro, o melhor best-seller considerado, é o livro mais vendido no mundo. Para você ter uma ideia, é o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia Sagrada. Não tem como, pode sair livro aí de tantos autores aí, mas a Bíblia é a mais vendida no mundo inteiro. Vamos ler o versículo? Hebreus 4:12, todos juntos, as crianças também, porque conforme for quem lê melhor vai ganhar uma Bíblia. Agora vocês gostaram, né? Paulo Otávio ficou todo feliz, né? Que legal. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. O que essa palavra é? Viva. Não está morta. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que seja o desafio aí para o nosso coração, para a nossa vida, em nome de Jesus. Você tem o desejo de crescer na palavra, tem o desejo de ler constantemente, diariamente a palavra, e eu vou dar essa Bíblia para você. Olha que coisa mais linda. Por isso que eu gosto de comprar Bíblia, né? Eu olho a capa da Bíblia, eu já fico apaixonado pela Bíblia. Eu olho para a capa da Bíblia, eu já fico apaixonado. Eu já tenho ali em cima da minha mesa um catálogo, que eu já vou ligar lá e vou comprar uma Bíblia, que saiu um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Mas hoje nós queremos presentear essa Bíblia para alguém, né? Para alguém que veio hoje na escola dominical de manhã, né? Então, quem veio hoje na escola dominical hoje de manhã, por favor, levante a mão aí. Ixi, vai ficar difícil, hein? Deixa eu ver aqui, né? O Ana Helena. Vem aqui com a Julinha. Vem aqui, Julinha. As duas vão enfiar a mãozinha aqui, ó, né? E vai tirar um papelzinho só, né? Não sei como é que vocês vão fazer. Uma segurando a mãozinha da outra, tá? Eu coloquei o nome de vocês aqui. Quem que veio hoje? Levanta a mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém está levantando a mão aí errado. Tá certinho, legal. Então vocês vão sortear aqui aquela Bíblia bonita que eu queria para mim, mas nós vamos dar de presente, tá bom? Então vamos lá. Aí você pergunta para ela, pode ser esse? Pode. Isso. Dona Eunice. Ela, Dona Eunice, cadê ela? Vem aqui. E ela merece, né? Ela lê a Bíblia diariamente. Quantas vezes já leu a Bíblia? Mais de 100? Sangue de Jesus. Mais de 100, né? Então, guarda esse papelzinho, viu? Agradeça as crianças, viu? E vai ser bom, porque aí eu pensei, comprei uma letra gigante. Ela vai gostar. Ela vai gostar, né? Vai ler melhor, né? Amém. Vamos agradecer a Deus nesse momento? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Agradecer a Deus por esse dia, por essa liberdade que eu e você temos de ter a Bíblia nas mãos,
de ler, de compartilhar, da gente poder ter condições de comprar essa palavra, essa Bíblia, esse livro e dar para um amigo nosso. Não dê presente não. Quando o seu filho pedir um tablet, não dê tablet para ele não, dê Bíblia, que é melhor, né? Faça um investimento na vida dele, em nome de Jesus. Amém, Júlia? Amém? O que você está pedindo para o papai? Não, Noel não, porque ele não existe para o seu papai comprar. Você está pedindo um presente para ele, né? Pede para ele uma Bíblia nova, viu? Que faz bem, né? Para a vida espiritual. Então, dona Eunice, essa Bíblia da senhora, a Janete depois vai fazer uma dedicatória em nome da igreja e vai deixar com a senhora, viu? Mas que a senhora faça um bom uso dela, que leia mais 100 vezes essa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Nós estamos comemorando o dia da Bíblia. Nós vamos orar. Vou pedir para o seu Ronan, nosso irmão presbítero, fazer uma oração, agradecer a Deus por essa liberdade que temos de ter a Bíblia nas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Só para os irmãos saberem, até o nome da Julinha entrou hoje, viu, Júlia? Estava aqui seu nominho aqui, ó. Viu? Até crianças que vieram sozinhas, né, dona Beatriz, nós colocamos. A igreja pode se assentar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas eu ainda quero falar do desafio da Bíblia. A Bíblia, ela é tão importante que ela é a nossa ferramenta. É o nosso manual. Por isso eu quero desafiar você, vindo para a igreja, vem com a Bíblia na mão. Vem com a Bíblia. Sai da sua casa com a Bíblia na mão. Não deixa que o celular, a Bíblia lá no seu celular, tire o valor desse livro tão precioso na nossa vida. Você quer ler pelo celular, você pode até ler. Eu até acho legal. Você está lá na fila do banco, você está lá 40 minutos esperando, leia, né? Está lá no celular, você tem um programinha, está lá. Você está no consultório médico, 2 horas esperando para ser atendido, você está lá com um programinha da Bíblia no celular, você pode usar isso, é uma ferramenta. Mas eu quero desafiar você, vindo para a igreja, traga a sua Bíblia na mão. Vem com a Bíblia, vem com a palavra de Deus na sua mão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos ainda cantar mais um hino, nós vamos celebrar o Senhor. É o hino de número 239. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar o... Jesus, fonte de luz, descem os anjos
Nós vamos ler o texto do Salmo 146. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 1 e o 2. Salmo 146, o versículo 1 e 2. Nós vamos ler todos juntos. Em uma só voz, todos juntos. Vamos ler? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter esse momento no nosso culto para cantar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. Enquanto nós cantamos, você tem a liberdade de consagrar o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos com o ministério de louvor, nós vamos cantar nesse momento. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. Vamos louvar a nosso Deus. E nessa primeira música nós vamos declarar que o Senhor guarda a nossa saída, a nossa entrada e que somente Ele é o nosso lugar seguro. Amém? Estou olhando para os montes.
minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sedas como os ventos, vagas e tremores, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus
salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu sei Aqui em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. eis Aqui em ti estou. Eu sou teu e tu és meu.
Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor enviou o seu próprio Filho, Deus, que abriu mão da sua glória, Senhor, e servo se tornou para dar a vida em nosso lugar, Pai. E nós te agradecemos, Deus, e louvamos o teu santo nome, Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração, Pai. Abriu mão da sua glória, é semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Poderoso, poderoso, poderoso é.
Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 7. O texto de Atos, capítulo de número 20, ele fala da narrativa de um encontro de Paulo com o povo no cenáculo. E nessa reunião, era o dia de celebrar partir do pão. Entende-se dentro do texto, primeiro dia da semana, era o primeiro dia da semana após a ressurreição de Jesus. Interessante que nesse encontro Paulo tinha a intenção de pregar a palavra, ensinar a palavra para o povo no cenáculo. E hoje, não muito diferente daquela época, primeiro dia da semana, nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Que bênção especial é essa para o nosso coração, para a nossa vida, esse desejo de compartilhar a palavra, estudar a palavra, e no momento tão oportuno, celebrar a ceia, que na expressão aqui do texto, reunidos com o fim de partir o pão. E antes mesmo nós estávamos seguindo no nosso compartilhar, eu quero convidar você hoje numa atitude de adoração ao Senhor, de serviço ao Senhor. Numa noite em que nós vamos celebrar a ceia, a palavra de Deus vem como um alerta ao nosso coração, à nossa vida. Eu quero convidar você, mais uma vez, se colocar em oração, deixar Deus falar ao teu coração, falar com você em especial. Essa talvez seja a grande oportunidade da nossa vida. Seja o grande desafio da palavra para o nosso coração. Faz relembrarmos a um momento da história, do relato do livro de Atos, escrito por Lucas, médico. Um encontro no cenáculo, não um momento adequado ali, até por questões de iluminação. Eu acho esse texto muito interessante, porque ele diz que Eutico foi tomado pelo sono justamente na hora em que Paulo estava pregando a palavra. Por que não dizer que hoje a igreja, a nossa época atual, a igreja evangélica brasileira, a igreja que prega e que vivencia a palavra, tem vivido um momento assim, de sono, de sonolência, onde parece que as pessoas, elas estão deixando de buscar as bênçãos espirituais, como eu vejo na expressão de Paulo, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, que são bênçãos da salvação, da vida com Deus. Paulo não está se referindo a bênçãos materiais. E muitos, ou quase todos, ou todos nós temos o desejo de sermos abençoados materialmente.
Mas Paulo tem uma visão de que eu e você precisamos das bênçãos espirituais. E para nós estarmos vivendo das bênçãos espirituais, eu não posso deixar que o sono me tome e que eu perca as oportunidades que Deus me tem oferecido no reino, dentro da igreja dele. Abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento, pede para Deus cuidar, pede para Deus falar com você nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Para participarmos da ceia, apenas refletir aqui como está a nossa vida espiritual diante do Senhor. Como está a minha vida, a sua vida diante do altar, diante do trono do Senhor Jesus. Derrame o teu coração, derrame a tua alma na presença do Senhor, em nome de Jesus. Às vezes aquela expressão de desarmar e chegar diante do Senhor e declarar o quanto nós precisamos dele nas nossas vidas. Que Deus tenha o controle na nossa vida espiritual. Que Deus venha nos alimentar espiritualmente na sua palavra. Ó Deus, o nosso clamor ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar, ó Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor venha encher os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, só o Senhor que conhece o coração que adentrou este lugar nesta noite. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração dos teus amados, dos teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus discípulos aqui nesta noite. Por isso, ó Deus, o nosso clamor ao Senhor e a nossa oração, diante dos desafios, que não tenhamos em nós esse sono que Eutico teve quando Paulo pregou, ensinou lá no cenáculo, pregando a tua palavra. Que não haja em nós o sono da indiferença, que não haja em nós o sono onde muitas vezes perdemos os apelos que a tua palavra e que o Senhor mesmo tem feito às nossas vidas como igreja. Ó Deus amado, em nome de Jesus, visita, ó Deus, os nossos corações, porque diante do banquete nesta noite, diante do partir do pão, em que nós vamos celebrar a ceia, em que nós como igreja, como irmãos, como corpo, como família, reunidos em torno da tua palavra, nos quebrantamos, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, para que a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor limpe o nosso coração de qualquer indiferença, de qualquer maldade. Que o Senhor limpe, ó Deus, o nosso coração, tirando o comodismo, a frieza. O coração que talvez esteja dividido, está indiferente à tua presença. Deus, o nosso clamor em nome de Jesus nessa noite. Que o Senhor fale, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor enche o nosso coração, em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração. Estamos nos prostrando diante do Senhor e declarando quanto nós necessitamos e precisamos de Ti.
Me lembro das palavras do salmista, muitas vezes na sua experiência, quando o mesmo salmista, nas suas várias experiências, clamou ao Senhor: tem compaixão, restaura, socorre-nos, cria em mim, cria em nós um coração puro. Deus, dirige os nossos passos. Deus, cuida do nosso coração, os nossos dias todos nas mãos do Senhor, como declara o salmista. Toma, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. É a minha oração. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma, Senhor, cada família nas tuas mãos. E a minha oração, em nome de Jesus. Que Jesus seja essa luz que brilha, essa presença que causa um impacto na minha vida, no meu coração, trazendo a condição de me render aos pés do Senhor, como nós cantamos hoje. Queremos estar assim, nos rendendo aos pés do Senhor, a tua presença. Nos deleitar na presença do Senhor e saber quão maravilhosa é a presença do Senhor no nosso meio, como é maravilhoso estar diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus, cuida, Senhor, de cada coração, de cada família. Que o Senhor seja, Pai, abençoando, Deus, que o Senhor seja, Pai, tocando, Deus, em cada vida. Tratando das nossas indiferenças, muitas vezes diante do teu altar, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, o Senhor que é o Deus que se revela ao nosso coração. Por isso, nesse momento, nós estamos entregando as nossas vidas e clamando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite, ao participar da ceia do Senhor. Nos abençoe, derrama a tua graça bendita, maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O texto de Atos diz que no primeiro dia da semana, estando lá Paulo com todo o povo reunido, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E o relato diz que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Apenas uma expressão para o nosso compartilhar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eutico é uma alerta nos dias atuais para a vida da igreja do Senhor Jesus. E vivemos um desafio nos dias atuais sobre esse sono, ou usar a expressão sobre a sonolência espiritual que invade muitas vezes o coração do ser humano. Na verdade, amados irmãos, nós encontramos dentro do relato de Atos 20, dos versos de 9 até o versículo 12, e até porque nos dias em que nós estamos vivendo, encontramos dentro da igreja do Senhor muitos Eúticos, um sono, Eúticos inconstantes, indecisos, indefinidos,
Ou por que não dizer com o coração dividido entre a igreja e o estar lá fora? Eutico estava dentro do cenáculo, mas não estava. Eutico estava sentado na janela, e eu procurei analisar essa expressão do texto. Por que sentar na janela? Pensar que aqueles que estão sentados na janela são aqueles que se consideram, que são conhecidos, chamados de inconstantes no reino ou na igreja do Senhor. São aqueles que não assumem o compromisso, que estão em sonolência espiritual. E sonolência espiritual dentro desse contexto, procurei também numa análise da palavra, trazendo para nós uma enfermidade espiritual que precisa ser tratada. Talvez há Eúticos dentro do reino, dentro da igreja do Senhor, com esta enfermidade, sonolência espiritual que precisa ser tratada. Eu gosto da expressão do salmista quando ele diz: restaura-nos, restaura-nos, socorre-nos. Eu gosto de usar essa expressão quando eu reconheço a minha condição e chego diante de Deus e digo isso para Deus: eu preciso deixar Deus agir na minha vida. Eu preciso deixar Deus tocar no meu coração. E Paulo está diante do povo no cenáculo. E o povo parece estar desejosos ali de ouvir a palavra. Aquele povo estava demonstrando isso naquela ocasião, naquele momento. E era o lugar para se reunir, até mesmo para ouvir e aquietar o coração, e deixar que aquela palavra pregada, anunciada por Paulo, tocasse no coração das pessoas. O ambiente daquele lugar, amados irmãos, contribuiu. Preste bastante atenção nos detalhes do texto. O ambiente daquele lugar contribuiu em muito para o sono de Eutico. Um templo lotado, sem estrutura. A luz, ela causava um efeito aos que já pendiam para o cansaço. E diz que, de repente, no meio da pregação, no meio do discurso de Paulo ao povo que estava ali, no auge da sua pregação, Eutico cai do 3º andar e é levantado morto, declarado até mesmo por Lucas, um médico, autor do livro de Atos. Na verdade, amados irmãos, hoje nós estamos vivendo um período em que talvez a sonolência ela está tomando conta, ou tem tomado conta, ou está fazendo parte do coração das pessoas. Vidas que estão dentro da igreja, mas que estão perdendo as oportunidades. Muitas vezes nos mantendo indiferentes, muitas vezes acompanhando o povo, uma igreja dentro do reino, mas com o coração longe e voltado para as coisas e para os apelos que o mundo tem feito. Aqueles que dormem como Eutico na igreja gastam tempo com tantas coisas e acabam demonstrando um cansaço diante dos apelos que Deus tem feito na sua igreja. Muitos têm demonstrado isso.
Muitos têm demonstrado cansaço e sempre dizem: estou cansado, estou cansado, estou cansado. Por isso, dentro dessa visão e do relato do texto, temos muitos crentes passivos dentro da igreja do Senhor, diante das oportunidades que a igreja tem oferecido. Os eúticos demonstram falta de compromisso, falta de interesse. Os eúticos, no relato de Atos, capítulo 20, demonstram uma falta de interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas do reino. Estão perdendo os valores das bênçãos espirituais. E nós estamos retratando a expressão do texto de Atos, que estão dormindo o sono da indiferença. Indiferença, na análise da palavra também, quer dizer o que? Falta de definição. Indiferença, espírito dividido, está aqui e não está. Tenha preocupação com atividades seculares demasiada. As coisas do mundo têm muito mais valor, as coisas seculares tomam muito mais espaço na vida do que as coisas, os valores espirituais do reino de Deus. Eutico era assim, estava no templo, mas não estava no templo, estava no cenáculo, mas não estava lá dentro. Tinha em sua vida as características de um dividido. Estava sentado na janela, e eu procurei fazer uma análise dessa palavra, sentado na janela. E sentar na janela tem o significado de que seja mais fácil, num momento de uma dificuldade, de uma luta, cair fora do que permanecer dentro. Estar sentado na janela significa estar mais perto das coisas desse mundo do que perto de Deus. Estar sentado na janela, amados irmãos, significa estar longe do propósito de Deus, porque o próprio contexto do livro de Atos vai mostrar isso para nós. É o que dá a diferença no texto, é o que faz a diferença no texto. Quando o Eutico, no auge do sermão, no auge da pregação de Paulo, caiu para fora. Como servir? Como desejar servir a Deus, desejando estar na janela. E você pode até pensar, graças a Deus que aqui nós não temos janelas. Mas eu estou usando a expressão figurativa para você entender que tem muito crente, mas tem muitos crentes sentados na janela. Eu gosto da expressão de Jesus lá de Mateus 6, o verso 24, que ele diz assim, olha, e foi uma análise que eu fiz do texto, como que você pode servir a Deus não querendo estar aqui dentro? Como você pode querer servir a Deus se quando ocasiões acontecem nas nossas vidas, nós estamos sempre saindo pela tangente, nós estamos sempre dando um jeito e caindo fora. E a palavra de Jesus, depois de falar sobre a luz, de ser luz, de ser sal, de fazer a diferença,
Ele trouxe uma palavra para a vida dos discípulos e para a vida da igreja hoje. Não podeis, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a você mesmo. Não podeis servir a Deus e ao diabo. Não podeis servir a mim, querer estar ali dentro e ao mesmo tempo querendo fazer a própria vontade, ou seja, a sua vontade humana. Eutico estava sempre assim, na expressão do texto e num linguajar nosso em cima do muro. Indeciso, indefinido. E por que também não dizer que nessa época atual encontramos muitos crentes indefinidos? E há uma luta, pois o mundo está oferecendo atrativos ou outras coisas estão tomando o lugar, o senhorio, o comando de Deus na sua vida. E dentro do texto de Mateus 6, 24, eu coloquei uma expressão dizendo que Jesus ele precisa ter o comando na minha e na sua vida. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso estar indeciso. Eu não posso ficar indefinido dentro do reino, dentro da igreja do Senhor Jesus. Ou você tem Jesus como Senhor ou não tem nada de Jesus na vida. Ou você tem Jesus como tudo, ou você tem Jesus como Senhor da sua vida, ou você não tem nada. Ou você tem Jesus no comando da sua vida, ou Ele nunca foi o comandante na sua vida. Ou você tem a sua vida no altar do Senhor, quebrantada aos pés do Senhor, ou nunca esteve quebrantado diante do Senhor. Foi só aparência. Foi só casca. Jesus, ele precisa tomar o comando da nossa vida. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Quando Paulo se reuniu nesse primeiro dia da semana para o partir do pão, eu penso que não apenas Eutico, o texto fala só de Eutico, mas eu penso que havia um número muito grande de pessoas ali no cenáculo, ouvindo. Talvez pessoas que não foram identificadas, pessoas que estavam no meio, demonstrando que eram de verdade, mas que talvez estavam vivendo o cansaço do sono, vivendo a indecisão, estando dividido com as coisas do reino. Que desafio tremendo é esse para o nosso coração, para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Que desafio. E eu quero apenas desafiar você. Um alerta. Cuidado com o sono, sonolência espiritual.
Irmãos, eu tenho visto o diabo fazer coisas horríveis na vida das pessoas. E o que mais me impressiona é que as pessoas não conseguem aprender isso com Deus. Eu não vejo pessoas se dobrando diante de Deus, se quebrantando diante de Deus, se prostrando diante de Deus, se consertando diante de Deus. Quando nós dormimos o sono e demonstramos aí o sono da indiferença diante da palavra, de alguma forma, de alguma razão, nós sofremos. E eu preciso saber por que as coisas estão caminhando dessa forma, dessa maneira. Por que está dando tudo errado? Por que nada está bom? Por que está vindo isso sobre a minha vida? Por que está vindo isso sobre a vida da minha família? Por que está acontecendo isso na minha vida financeira? E depois o povo quer milagre. Depois as pessoas querem campanhas. Depois as pessoas querem fazer correntes. Quando elas mesmas não se dobram diante de Deus e não deixam Deus agir e fazer a transformação necessária. Nós precisamos desse tratamento de Deus. Precisamos querer mais de Deus. Seja nas lutas, seja nas provas, nas dificuldades maiores que você tem vivido, que você tem compartilhado talvez com alguém. Quero desafiar você a não viver na sonolência espiritual. Eu ando acompanhando no Face, as pedaladas pelo Face. Caminham 35, 37, 52 e os quilômetros estão só rodando. Eu até queria andar de bicicleta, eu falei isso para o Jô, mas eu acho que a minha coluna não permite, não deixa, porque eu gosto. Mas aí hoje eu quis usar o exemplo das pedaladas, e preguei lá na congregação hoje também. Se da mesma forma e maneira que você pedala, você tem a mesma motivação para as coisas espirituais, aí eu fui fundo demais. Se você tem aquela disposição para passear, para ir para shopping, para fazer tantas coisas, você tem a mesma disposição para as coisas espirituais. Esse pastor estava bom até agora já pegou no pé. Mas hoje eu senti vontade de usar as pedaladas, porque hoje até a expressão de reformados pedalando, Jonas? Interessante. Grupo Canela Reformada. O que tem a ver isso com crente presbiteriano? Tudo. Hoje, quando nós vimos, eu falei, Deus do céu, o que mais vai existir para motivar esse povo a trabalhar? Isso aí, depois o Jonatas ainda falou lá, e é amigos nossos, predestinados a pedalar. Olha só, predestinados a pedalar. Eu falei, Deus do céu, justo hoje ele me mostrou isso, que eu ia pregar sobre esse texto, compartilhar sobre esse texto. Aí a minha ideia era usar as pedaladas, dos quilômetros e quilômetros que vocês estão aí andando. Aí eu fiquei pensando que às vezes as pessoas elas estão muito mais motivadas para as coisas seculares
para as atividades seculares do que diante dos apelos do reino de Deus, da vida espiritual. É um desafio, é um alerta para a nossa vida. E eu já falei para o Jô que o ano que vem eu quero andar de bicicleta. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou usar a bicicleta dele para andar lá na avenida. Quem sabe você vem andar comigo, né? Gessé e outros, porque eu acho legal. Mas eu usei esse exemplo, não foi só para quem anda de bicicleta. É o exemplo que eu quis mostrar para você. Exige esforço, dedicação, preparo, não é verdade? Porque eu não consigo já de imediato andar 30 quilômetros, né, Leandro? Não consegue, para no meio do caminho. Mas eu quero desafiar você aqui num alerta da palavra de Deus para o nosso coração. Esteja alerta. Esteja alerta na sua vida espiritual. Esteja alerta. Mas fique atento àquilo que você planeja e que você deseja na tua vida. Pedalar faz muito bem, mas pedalar com Jesus é melhor ainda, né? É assim. Aproveita esse tempo, aproveita essa ocasião para evangelizar, traz os amigos para Jesus. E eu vejo e acompanho o grupo do Akita, lá de Votuporanga. Ele tem um grupo lá. É até engraçado o nome do grupo dele. Muito engraçado. Mas eles saem pedalando. E é engraçado que nessas atividades seculares nós nunca dormimos. Nunca demonstramos desânimo. Nunca. Mas eu fico preocupado porque com as coisas espirituais a gente demonstra desânimo, indecisão. Estamos divididos. E não pode ser assim. Eu quero que você caminhe bem, que você tenha uma caminhada vitoriosa, que você tenha o desejo de crescer muito com Deus, em nome de Jesus. E vou desafiar ainda mais aqueles que estão pedalando, promover aqui na nossa igreja uma pedalada com Cristo. Vamos ter som, vamos fazer um barulho na cidade. Quero convidar vocês para fazer isso. O Leandro vai encabeçar, o Gessé vai ajudar, o Lucas vai ajudar, não sei quem mais pedala. Ah, pensa que eu não sei? Sei, né? O Fabrício e tem outros mais que pedalam, viu? Estou de olho em todos, em todos. Quem sabe nós não vamos fazer um passeio coordenado pela nossa igreja aqui, para a gente fazer um trabalho bem legal, evangelístico, com a Mai cantando, pregando, distribuindo Bíblia para as pessoas, e testemunhando e falando de Jesus. Vamos aproveitar o que nós temos. Todo mundo gosta de pedalar, então vamos trazer esse povo para pedalar conosco. Mas eu quero ver você ativo na vida espiritual. Eu não quero ver você dormindo na vida espiritual. É um desafio. Incentivei você a pedalar, mas eu estou incentivando você também a pedalar na vida espiritual, em nome de Jesus. Não durma o sono da indiferença. Não fique aí no meio do caminho, mas que você tenha ânimo e vontade de servir e buscar o Senhor constantemente na sua vida, em nome de Jesus. Ele vive pra sempre.